Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. O dia em que Naren foi vendida não parecia diferente dos outros, até o momento em que tudo mudou para sempre. Havia uma tensão invisível no ar, o cheiro da manhã parecia mais pesado, e o silêncio da casa era quase doloroso. Naren, com seus olhos grandes e inocentes, não entendia por que sua mãe evitava seu olhar. O pai, normalmente rígido, não disse uma palavra durante o café da manhã. O destino, cruel e surpreendente, se preparava para arrancá-la da infância e arremessá-la em um mundo de sombras e luzes cintilantes. No vilarejo onde viviam, boatos corriam como vento forte: o sultão está buscando uma esposa, mas nenhuma mulher ousa aceitar. Outros diziam: ele é perigoso, carrega cicatrizes que ninguém vê. Ninguém suporta o peso do seu olhar. Naren ouvia, mas nunca imaginava que seria ela a escolhida. Seu nome, Naren, significava delicada, ironia do destino, pois era com delicadeza que a vida virava brutal. Foi numa manhã fria que tudo aconteceu. O som de rodas na estrada, cavalos relinchando, soldados com olhares severos. A casa parecia pequena, frágil diante do poder que se aproximava. O emissário do sultão chegou sem anunciar, trazendo consigo o cheiro de riqueza e a ameaça silenciosa do império. Naren estava parada na soleira da porta, o coração disparado, quando ouviu o pai aceitar a proposta. Pelo bem da família, pelo bem de todos, disse ele, mas sua voz estava trêmula, quase desesperada. Naquele instante, o mundo de Naren desabou. Ela queria gritar, mas a voz ficou presa na garganta. O olhar da mãe era uma mistura de vergonha e culpa. Naren sentiu um gelo percorrer a espinha. Perguntou a si mesma: por que comigo? Por que agora? A notícia correu rápido. As vizinhas choraram em silêncio, algumas a olharam com pena, outras com inveja. O dinheiro recebido, uma pequena fortuna, era suficiente para alimentar a família durante muitos invernos. Mas o preço era a alma da filha. Quando chegou o momento da partida, Naren vestiu o que tinha de melhor, um vestido simples, azul como o céu antes da tempestade. Nos olhos, uma tristeza antiga, quase ancestral. O caminho até o palácio foi longo, cada passo um adeus à vida que conhecia. O palácio de Demir, o sultão, era tão grandioso quanto temido. Portões dourados, torres altas, jardins que pareciam impossíveis no meio do deserto. Guardas por toda parte, criados em silêncio absoluto. Naren nunca vira nada parecido, sentiu-se pequena, quase invisível diante daquilo tudo. O que mais a assustou, porém, foi o clima. Havia um frio estranho naquele lugar, como se as paredes guardassem segredos sombrios. O silêncio era quebrado apenas por sussurros de servas apressadas. Nunca olhe nos olhos do sultão, avisou uma delas. Nunca tente tocá-lo, murmurou outra, com medo e fascínio no olhar. Naren foi conduzida por corredores infinitos, o coração batendo tão forte que parecia doer. Cada porta fechada atrás de si era mais uma esperança abandonada. Quando enfim chegou aos aposentos preparados para ela, percebeu que seria prisioneira de um luxo cruel. Os tecidos finos, as almofadas douradas, os perfumes exóticos, tudo parecia um insulto à sua dor. Lá fora, o sol queimava, mas ali dentro Naren sentia apenas frio. Chorou em silêncio, sem saber se chorava por si mesma ou pelo homem misterioso que agora era seu marido. Ouviu falar dele desde criança, mas a realidade era muito mais assustadora que qualquer lenda. Demir, o sultão, era uma sombra. Diziam que ninguém sabia o que se passava em sua mente, que seus olhos não suportavam a luz. Um homem que evitava qualquer contato, especialmente o toque feminino. Muitos achavam que era apenas arrogância, mas Naren percebeu o medo nos olhos das servas.
Era mais do que orgulho, havia algo partido, um segredo obscuro guardado a 7 chaves. Na primeira noite, Naren ficou sozinha em seu quarto. Não houve cerimônia, nem celebração. Apenas o peso de uma solidão esmagadora e a presença invisível do sultão em algum lugar do palácio. O medo misturava-se ao fascínio. Ela se perguntava, quem era o homem por trás daquela muralha de silêncio? O que teria acontecido para que ele temesse até mesmo o calor de uma mão feminina? Os dias seguintes foram um desfile de regras e restrições. Não podia sair dos aposentos sem autorização. Não podia olhar nos olhos do sultão. Não podia falar a não ser que fosse questionada. A cada manhã, esperava algum sinal dele, um bilhete, um gesto, qualquer coisa, mas só encontrava silêncio. Naren, porém, tinha uma força interior que ninguém podia imaginar. Nos poucos momentos em que via Demir de longe, sentia um arrepio. Ele era alto, imponente, o rosto bonito marcado por um olhar vazio, profundo e triste. Suas mãos, embora fortes, pareciam tremular quando alguém chegava perto demais. O contraste entre poder e fragilidade a intrigava e, ao mesmo tempo, despertava um desejo reprimido de desvendar aquele homem. Era como se algo dentro dela dissesse, eu quero entender sua dor. Quero te salvar, mesmo que não saiba de onde começa o seu sofrimento. Certa tarde, ouvindo as servas conversando às escondidas, Naren percebeu que não estava sozinha no medo. Uma delas contou, com voz trêmula, certa vez, uma concubina tentou se aproximar dele. Ele ficou tão apavorado que desmaiou. Depois, ninguém jamais ousou tocar no sultão. A jovem sentiu um misto de compaixão e revolta. Como podia alguém tão poderoso ser tão quebrado por dentro? O desejo de tocar aquela alma ferida crescia, mas era sufocado pela própria impotência. Nos sonhos, Naren imaginava Demir diferente, sorrindo, correndo ao seu encontro, segurando sua mão. Mas sempre acordava sozinha, a mão estendida no vazio. Era um amor impossível antes mesmo de começar. No entanto, o destino, esse escultor de histórias chocantes, parecia disposto a transformar até o impossível. No fim de uma noite interminável, Naren se aproximou da janela do quarto. O céu sobre o deserto era uma pintura de estrelas. Ela fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Pediu coragem para não se perder. Pediu luz para atravessar a escuridão daquele palácio. Pediu força para enfrentar Demir, o homem que todos temiam, menos ela. E foi naquele silêncio que Naren jurou a si mesma, não seria apenas mais uma sombra entre aquelas paredes. Ela encontraria a verdade escondida no olhar do sultão. Nem que isso custasse tudo o que restava de inocente em seu coração. Durante os primeiros dias, Naren se viu presa entre paredes de ouro e correntes invisíveis de solidão. Cada canto do palácio era silencioso como um túmulo, e o único som que rompia o vazio era o sussurrar dos servos temerosos. Havia beleza em tudo, mas era uma beleza triste, assombrada pela ausência de alegria verdadeira. Os jardins, embora exuberantes, pareciam nunca receber visitas. O ar era pesado, e até os pássaros pareciam cantar em lamento. Naren, contudo, não era do tipo que se entregava à tristeza sem lutar. Todas as manhãs, ela se ajoelhava perto da janela, sentindo o sol do deserto aquecer sua pele e renovando, em segredo, a esperança de que poderia transformar aquele lugar. Lembrava das histórias de sua infância, de como o amor podia curar até o mais profundo dos abismos. Ela se recusava a acreditar que o sultão estivesse além de qualquer salvação. Em um dos raros momentos em que pôde andar pelos jardins, Naren ouviu vozes atrás de uma cerca viva. 2 servas conversavam, olhando para todos os lados antes de se atreverem a sussurrar sobre Demir. Ele nunca sorri, disse uma, com um medo que quase podia ser tocado.
E quando alguém chega perto, ele se fecha como uma porta trancada. Dizem que ele tem pesadelos todas as noites. Que ninguém pode acordá-lo. Completou a outra. Naren sentiu o coração apertado. O desejo de conhecer aquele homem, não como sultão, mas como pessoa, crescia a cada relato. Por trás do título e da riqueza, havia alguém devastado, quebrado de uma forma que ninguém conseguia alcançar. Era impossível não se comover. Mais do que isso, uma revolta silenciosa nasceu dentro dela, uma vontade de desafiar o destino e tocar aquele coração, mesmo que só com um olhar. Naquela noite, pela primeira vez, Demir apareceu diante dela. Não foi uma apresentação formal, mas uma passagem breve. Ele entrou no aposento com passos pesados, olhos fixos no chão, evitando qualquer contato. Naren, ao vê-lo, sentiu uma mistura de medo e fascínio. Havia algo imenso naquela presença, uma tempestade contida atrás de um rosto impassível. Por um instante, os olhos de Demir encontraram os dela. Foi apenas um segundo, mas bastou para incendiar uma centelha dentro de Naren. No olhar dele, ela viu tristeza e raiva misturadas, um desejo reprimido de fugir e de ficar ao mesmo tempo. Não era apenas frieza. Era sofrimento puro, nu, pulsando na superfície. Ele não disse palavra. Apenas assentiu para ela, de forma breve, e saiu. O silêncio que ficou depois parecia ainda mais pesado do que antes. Naren sentiu vontade de correr atrás dele, de perguntar o que tanto o machucava, mas não se atreveu. Não naquela noite. Os dias seguintes foram marcados por um jogo silencioso de aproximação e fuga. Demir passava pelos corredores, sempre rodeado de criados, mas nunca permitia que ninguém chegasse perto. Parecia que cada passo era uma luta contra demônios invisíveis. Às vezes, Naren o observava pela janela, sentado sob a sombra de uma palmeira, os olhos perdidos no horizonte, como se buscasse no deserto algo que jamais encontraria. No entanto, uma faísca de curiosidade começou a surgir em Demir. Ela notou isso em pequenos detalhes, um olhar mais demorado, uma pergunta indireta feita por meio de um servo, um presente deixado discretamente na porta de seus aposentos. Não era afeto explícito, era como se ele estivesse testando a própria capacidade de se aproximar de alguém, temendo cada avanço. Naren, por sua vez, decidiu não pressionar. Percebeu que a muralha que cercava Demir era feita de dor e de medo, não de arrogância. Sentiu um desejo incontrolável de mostrar a ele que não era ameaça, mas aliada. Começou a deixar pequenos bilhetes pela casa, mensagens suaves, quase poéticas, que falavam de esperança, coragem e superação. Não assinava, mas sabia que ele entenderia. Na terceira noite após sua chegada, Naren foi acordada por um barulho suave. Levantou-se, o coração disparado, e viu uma sombra parada na porta. Era Demir. Pela primeira vez, ele a olhava de verdade. Por um momento, parecia lutar contra si mesmo, como se cada fibra de seu ser gritasse para fugir, mas outra voz, talvez mais antiga, mais humana, o forçava a ficar. Você, não tem medo de mim? Sussurrou ele, a voz rouca, quase infantil. Naren sentiu lágrimas queimando os olhos, mas segurou o choro. Respondeu com toda sinceridade. Medo não. Tristeza, talvez. Porque vejo sua dor, Demir, e queria poder tocá-la, ainda que com palavras. Demir estremeceu, desviando o olhar. O silêncio entre eles era pesado, quase sagrado. Ele não se aproximou, mas também não foi embora imediatamente. Ficou ali, imóvel, como se absorvesse cada palavra dela. Nunca mais diga isso a ninguém, murmurou ele, e se retirou tão silenciosamente quanto chegou. Quando a porta se fechou, Naren percebeu que, pela primeira vez, havia quebrado uma barreira.
pequena, mas real. Era o início de algo que nenhum deles sabia nomear. Uma faísca em meio ao deserto, uma promessa silenciosa de que o impossível poderia acontecer. Na manhã seguinte, ao abrir as cortinas, Naren sentiu o calor do sol e pela primeira vez, mesmo trancada naquele palácio, não se sentiu totalmente prisioneira. Em algum lugar, no coração de Demir, havia uma porta entreaberta. Ela jurou para si mesma que encontraria a chave. Demir era uma presença constante, ao mesmo tempo, inalcançável dentro daquele palácio imenso, que parecia guardar segredos em cada sombra. Nos corredores, a atmosfera era pesada, como se cada pedra tivesse testemunhado o sofrimento de gerações. Servos andavam de cabeça baixa, evitando qualquer contato visual. O nome do sultão era pronunciado quase em sussurro, como se evocá-lo pudesse trazer má sorte. Naren, mesmo sentindo-se uma estranha naquele universo de luxo e medo, não desistia de observar, de tentar compreender aquele mundo novo. O que mais a intrigava era o próprio sultão, cuja presença era sentida mesmo à distância, um homem alto, de feições severas, cabelos escuros sempre perfeitamente arrumados, e olhos tão profundos que pareciam esconder tempestades. Na segunda semana de sua estadia, Naren se habituou a acordar cedo, tentando preencher os vazios de sua alma com a rotina imposta pelo palácio. Caminhava pelos jardins sob o olhar atento dos guardas, respirando o perfume das flores, sentindo o vento do deserto acariciar seu rosto e, às vezes, se permitia sonhar que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Mas a realidade se impunha com dureza cada vez que lembrava das palavras de seu pai e do silêncio resignado de sua mãe na noite da despedida. A cada passo entre os corredores frios, a sensação de solidão se aprofundava. Naren notou que Demir aparecia apenas em momentos específicos, como se obedecesse a algum ritual invisível. Ele jantava sozinho no salão principal, onde o espaço parecia grande demais para apenas uma pessoa. Ela, por sua vez, comia em seus aposentos, vigiada pelas servas. Mas em uma tarde dourada, enquanto voltava do jardim, Naren viu o sultão sentado sob uma figueira centenária, a cabeça baixa, os dedos entrelaçados sobre o joelho, perdido em pensamentos que ninguém poderia decifrar. Sentiu vontade de se aproximar, de dizer algo simples, qualquer coisa que pudesse criar uma ponte entre suas solidões. Mas as palavras morreram em sua garganta, e ela apenas observou, o coração disparado, sentindo um desejo silencioso, quase proibido, de ser a única capaz de aliviar a dor daquele homem. Naquela noite, sonhos agitados vieram atormentá-la. Em seus sonhos, ela via Demir cercado por sombras, os olhos brilhando de medo e raiva. Em um deles, ela estendia a mão para tocá-lo, mas antes que pudesse alcançá-lo, ele desaparecia, deixando apenas o eco de seu sofrimento. Quando despertou, percebeu que estava chorando baixinho, com o rosto molhado de lágrimas. Sentiu uma angústia tão profunda que teve vontade de correr pelos corredores escuros, gritar para todo o palácio ouvir, exigir respostas para tanto sofrimento silencioso. No dia seguinte, Naren recebeu da serva mais velha um recado estranho: o sultão a esperava para uma conversa. Era a primeira vez que tal convite acontecia. O medo a paralisou por um instante, mas a curiosidade falou mais alto. Preparou-se com cuidado, trançou o cabelo, vestiu o lenço mais bonito que tinha, e atravessou o palácio com o coração saltando no peito. O encontro aconteceu numa sala ampla, cheia de livros antigos e luz suave filtrando-se pelas janelas altas. Demir estava de costas para ela, olhando para o horizonte. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era quase insuportável. Até que ele quebrou a distância. Você se adapta rápido, Naren. A voz dele era baixa, mas firme, cheia de algo que beirava o cansaço. Não sente falta de sua família? A pergunta a surpreendeu. Havia compaixão ali, mesmo que disfarçada de indiferença.
Naren engoliu em seco antes de responder, olhando para as próprias mãos. Sinto. Sinto falta de tudo o que era simples. Mas a vida nem sempre nos dá escolha. Demir se virou devagar. Nos olhos dele, Naren viu um mundo de dor comprimido em poucos segundos. Ele não se aproximou. Manteve uma distância quase milimétrica, como se o simples toque de uma palavra pudesse feri-lo. Ninguém escolhe o próprio destino. Ele murmurou, desviando o olhar. Muitas vezes, somos apenas empurrados por uma correnteza mais forte do que nós mesmos. Por um instante, Naren quis tocá-lo, quis dizer que entendia, que estava ali não como inimiga, mas como alguém que sabia o que era perder tudo de repente. Mas o sultão ergueu uma das mãos, como se bloqueasse até mesmo a intenção. As pessoas aqui têm medo de você. Ela disse, baixinho, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Eu não tenho medo, Demir. Sinto tristeza. Sinto vontade de entender. Por que você se esconde de todos? Por que se esconde de si mesmo? A franqueza dela o atingiu como um golpe invisível. Demir ficou imóvel, os músculos do rosto tensionados. Havia um abismo entre os dois, mas naquele instante, uma ponte começou a se formar. Não me peça para explicar o que nem eu compreendo. Ele sussurrou, a voz embargada. Naren percebeu o tremor nos dedos dele. Viu a respiração pesada, como se respirar o ar daquele cômodo fosse doloroso. Era impossível não sentir compaixão, não desejar ser a primeira a quebrar a muralha que separava Demir do resto do mundo. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de revolta cresceu dentro dela. Como podia alguém tão forte viver acorrentado pelo medo? Ele se afastou, rápido, como um animal acuado. Parou na porta, mas antes de sair, olhou para Naren como se pedisse socorro sem palavras. Não tente me tocar, Naren. Nunca. O tom era um pedido e uma ordem ao mesmo tempo. Só isso peço. Assim que ficou sozinha, Naren caiu de joelhos no tapete, o corpo tremendo entre lágrimas e raiva. Desejou, mais do que nunca, encontrar uma saída para o sofrimento de Demir, mas agora sabia que a missão seria ainda mais difícil do que imaginava. O desejo de confortá-lo, de sentir sua pele, de trazer calor ao frio que envolvia o sultão, era tão grande quanto impossível. Era um desejo reprimido, sufocado pelo medo dele e pelo próprio orgulho dela. Os dias seguintes foram de tentativas silenciosas. Naren passou a deixar livros abertos com poemas em lugares onde sabia que Demir poderia ver. Às vezes, escrevia bilhetes de esperança, escondidos entre páginas antigas. Ele não respondia, mas um dia ela encontrou uma rosa vermelha sobre a escrivaninha, um gesto tão simples que fez seu coração estremecer. Mas o palácio era feito de intrigas. Algumas servas, invejosas ou desconfiadas, começaram a sussurrar sobre a jovem. Ela vai acabar como as outras, abandonada, diziam. O sultão nunca permitirá que uma mulher o toque. Essas palavras chegavam aos ouvidos de Naren e a machucavam mais do que qualquer corrente. Porém, não recuou. A cada obstáculo, sentia o desejo de provar que poderia quebrar o ciclo de medo que assombrava aquele lugar. Certa noite, ouviu gritos vindos dos aposentos do sultão. Todos os servos correram, mas ninguém ousou entrar. Naren, guiada pelo impulso, aproximou-se da porta e ouviu os lamentos de Demir, pesadelos que não o deixavam em paz. Por um segundo, sentiu vontade de atravessar aquela porta, abraçá-lo, acalmar o monstro invisível que o torturava. Mas as palavras dele ecoaram em sua mente, nunca me toque. Ficou parada, em silêncio, chorando junto com ele através da parede. Na manhã seguinte, Demir apareceu nos jardins. Estava pálido, olhos marcados por olheiras profundas, mas havia uma mudança.
Ao ver Naren, parou e fez um gesto para que ela se aproximasse. O coração dela bateu mais forte, sentindo que, talvez, aquele fosse o início de algo impossível, um primeiro passo em direção ao impossível. A atmosfera era carregada, um fio invisível unindo os dois, feito de desejo reprimido, compaixão e uma esperança que ameaçava renascer a cada olhar. O mundo ao redor parecia desaparecer enquanto se encaravam, ambos presos a um passado do qual queriam, desesperadamente, se libertar. O palácio parecia respirar junto com eles. Quando Naren atendeu ao chamado silencioso de Demir no jardim, sentiu uma tensão inexplicável pairando entre os dois, quase palpável. O vento do deserto atravessava as palmeiras, trazendo promessas de mudança. Ela se aproximou devagar, consciente de cada passo, dos olhos dos servos escondidos atrás das cortinas, do próprio coração martelando no peito. Demir estava diferente naquela manhã. Havia no rosto dele uma fadiga que ia além do corpo, como se não dormisse há anos. Mesmo assim, pela primeira vez, não desviou o olhar dela. Permitiu que Naren ficasse a poucos metros de distância, o máximo que já ousara permitir a qualquer mulher. Ficaram em silêncio por um tempo que pareceu eterno, até que Demir falou, a voz rouca e baixa, mais frágil do que qualquer servo já ousaria imaginar. Por que não foge daqui? Ele perguntou, fitando o horizonte. Você tem a chave dos seus aposentos. Poderia desaparecer, e ninguém a impediria. A pergunta ecoou dentro de Naren. Ela se sentiu desafiada, mas também tocada por uma compaixão que a fazia ficar de pé diante dele. Respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Porque alguém precisa ficar, Demir. Alguém precisa mostrar que nem tudo nesse mundo é medo, desespero ou fuga. Eu não vim até aqui para desistir, respondeu, com sinceridade ardente nos olhos. Demir apertou as mãos, os dedos brancos de tanta força. Havia um conflito evidente em cada músculo de seu corpo, a luta entre o desejo de afastar tudo e todos e o desejo de se entregar, ainda que por um instante, ao calor de um afeto verdadeiro. O sultão olhou para ela de um jeito novo, como se buscasse algo escondido em sua alma. Você não entende. Eu não sou um homem normal, Naren. Não consigo dormir, não suporto o toque, não tenho paz desde que, ele interrompeu, a voz falhando. O orgulho ainda lutava para esconder o abismo em que caíra anos antes. Ela, por sua vez, sentiu uma compaixão ainda maior. Quis correr até ele, abraçá-lo, segurar a mão dele, mas conteve o impulso. Sentiu na pele a muralha invisível, mais real do que qualquer muro de pedra. Mesmo assim, ficou ali, firme, desejando que o simples fato de não fugir já fosse um gesto poderoso de amor. Não quero que finja ser forte, Demir. Eu só peço que me deixe tentar ser sua amiga. Eu não sei nada sobre seu passado, mas sei o que é sentir medo, saudade e vazio. Naren hesitou, lutando contra o próprio orgulho, mas decidiu mostrar sua vulnerabilidade. Às vezes, o pior castigo é não ter com quem dividir a dor. A resposta dele foi um silêncio carregado de significado. Demir fechou os olhos, lutando contra lágrimas que jamais se permitiria derramar na frente de qualquer pessoa. Depois de um longo tempo, apenas assentiu com a cabeça e saiu, sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, Naren passou a andar pelo palácio com passos mais leves, como se a esperança ganhasse raízes no coração dela. Sentiu que, mesmo que mínima, uma brecha havia sido aberta entre os dois. Começou a deixar pequenos sinais de gentileza pelo caminho, flores frescas perto da porta do quarto dele, frutas recém-colhidas do jardim, lenços bordados com frases de coragem. Eram gestos simples, mas carregados de intenção. As servas cochichavam cada vez mais. Algumas se aproximavam de Naren com inveja, outras com pena, e algumas poucas, com respeito contido.
Em uma dessas manhãs, uma das mais antigas servas se aproximou dela no corredor, falando baixo, como quem entrega um segredo perigoso. O sultão era diferente, antes da tragédia. Tinha sorriso fácil, gostava de música e festas. Tudo mudou depois daquela noite. Ninguém fala disso, mas há quem diga que ele viu algo tão cruel que não suportou. A mulher calou-se de repente, olhando para os lados, temendo ser ouvida. Dizem que desde então, ele se recusa até mesmo a olhar nos olhos de qualquer mulher. Naren guardou aquelas palavras no fundo da alma. Sentiu um desejo reprimido, não só de tocar a pele dele, mas de tocar a alma. Era como se Demir fosse uma fortaleza sitiada por fantasmas, e ela a única capaz de desafiar os monstros do passado. Era uma missão impossível, mas cada impossibilidade só aumentava a vontade de vencer. Numa noite especialmente fria, Naren acordou sobressaltada por um barulho vindo do corredor. Ouviu passos apressados, sussurros nervosos. Ao abrir a porta, viu duas servas assustadas, com os olhos marejados. Uma delas murmurou que o sultão estava tendo outro ataque de pânico, pesadelos que o faziam gritar, implorar por socorro, mas recusar qualquer ajuda física. Nenhum dos criados ousava entrar. Foi então que, vencida pela angústia, Naren seguiu seu instinto. Caminhou até a porta dos aposentos do sultão e parou diante dela, ouvindo os gritos abafados, o som de algo sendo quebrado lá dentro. Hesitou, mas a coragem falou mais alto. Bateu suavemente, não esperando resposta. Encostou a testa na madeira fria, sentindo as lágrimas escorrerem. Demir. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Sua voz era calma, mas transbordava emoção. Lá dentro, o barulho cessou por um momento. O silêncio era denso, opressivo. Naren ficou ali, em vigília, até os gritos cessarem de vez. Quando os primeiros raios do sol começaram a invadir o corredor, ela ainda estava de pé, esperando. Finalmente, a porta se abriu um pouco. Do outro lado, Demir apareceu, pálido, suado, com os olhos avermelhados e a expressão devastada. Por um instante, os dois apenas se encararam. Depois, ele sussurrou, como se confessasse uma culpa antiga. Por que não me odeia? Todos acabam odiando. Ela balançou a cabeça, sentindo um calor tomar conta de si, uma mistura de revolta e ternura. Não posso odiar alguém que sente tanta dor. Eu quero ajudar. Quero ser o seu recomeço. Demir fechou os olhos, como se absorvesse aquelas palavras, e, sem aviso, se afastou, trancando-se outra vez em sua fortaleza de dor. Mas, naquele instante, Naren sentiu que havia avançado mais um passo no território proibido daquele homem. Pela primeira vez, o impossível parecia estar ao alcance da esperança. Durante o dia, ela percebeu pequenos gestos de gratidão por parte dele, o prato preferido servido no jantar, a escolha de músicas suaves tocadas nos corredores, uma carta deixada sobre sua almofada, poucas linhas, mas sinceras: sua coragem me assusta, Naren. Mas é o único susto do qual não quero fugir. Só essas palavras já bastaram para reacender nela a força de continuar tentando. A cada dia, Naren sentia crescer dentro de si não só um desejo de curar Demir, mas também um desejo cada vez mais intenso e reprimido de sentir sua presença, de ser vista, tocada e amada por ele. No entanto, sabia que tudo precisaria acontecer no tempo dele, no tempo que a dor permitisse. Decidiu esperar, firme, ainda que seu próprio coração ardesse de saudade por algo que nunca chegou a ter. O palácio parecia mudar com eles. Havia mais cor nos jardins, as criadas arriscavam sorrisos tímidos. E, mesmo sem perceber, Naren e Demir estavam construindo juntos uma ponte, feita de coragem, compaixão e um desejo silencioso de reencontrar a vida.
Os dias começaram a correr num ritmo estranho dentro do palácio de Demir. Para Naren, cada manhã trazia uma expectativa nova, como se algo mágico pudesse acontecer a qualquer momento, e cada noite era mais um passo na travessia do deserto frio da solidão. O palácio, antes opressor e sombrio, parecia respirar com ela, os raios do sol invadiam os corredores com mais ousadia, as flores nos jardins pareciam abrir-se com mais esperança. Mas tudo aquilo era só superfície, por trás do véu dourado, segredos antigos e dolorosos continuavam a pulsar, prontos para explodir a qualquer instante. Naren nunca deixou de tentar. Passou a observar os criados, escutar conversas baixas, analisar os gestos do sultão, os olhos que às vezes buscavam refúgio em sua presença. Uma tarde, ao arrumar livros na biblioteca, encontrou uma carta antiga caída entre as páginas de um volume de poemas persas. O papel estava amarelado e a tinta já desbotava, mas era possível ler fragmentos. Demir, perdoe-me. Se pudesse voltar, eu daria minha vida para impedir sua dor. Seu irmão foi. Não acredite em ninguém. O palácio é uma prisão de segredos. Com amor, mãe. O coração de Naren disparou. A carta falava de um irmão, de dor, de traição, e lançava ainda mais mistérios sobre a origem do sofrimento de Demir. Ela guardou o papel entre as dobras do vestido, sentindo a responsabilidade pesar nos ombros. Era como se uma nova porta tivesse se aberto diante dela, escura, assustadora, mas irresistível. No mesmo dia, durante o jantar, Naren arriscou olhar Demir nos olhos. Ele percebeu, mas não desviou. Em vez disso, pousou a colher, limpou os lábios com o guardanapo e falou baixo. Não acredita em tudo o que ouve, Naren. O palácio vive de sussurros. Às vezes, o silêncio protege mais que a verdade. Ela não respondeu. Mas por dentro, 1000 perguntas dançavam, cheias de angústia, medo e também esperança. Queria saber tudo: quem era o irmão de Demir, o que acontecerá naquela noite fatal, por que a mãe dele pedirá perdão. Queria perguntar se ele guardava mágoa ou apenas dor. Sentiu vontade de tocar sua mão sobre a mesa, mas conteve o gesto, não era a hora. Dias depois, a verdade bateu à porta de Naren de forma brutal. Entrou sem pedir licença, na figura de uma das servas mais antigas, Alime, uma mulher seca, de olhos escuros como a noite. Alime era respeitada e temida, ninguém ousava desafiar sua palavra. Numa tarde de tempestade, Alime entrou nos aposentos de Naren, fechou a porta com força e disse: Você quer saber o que aconteceu aqui? Então sente-se e ouça. Não repita o que vou contar. Naren sentou-se, sentindo o peso do destino caindo sobre os ombros frágeis. Alime se aproximou e, num sussurro, despejou verdades tão cortantes quanto lâminas. O irmão de Demir era o herdeiro legítimo. Todos amavam aquele menino, inclusive o próprio sultão. Mas alguém invejou a união deles, e naquela noite, durante uma festa, o irmão de Demir desapareceu. O corpo nunca foi encontrado. Dizem que a mãe dele enlouqueceu de tanto procurar, e Demir foi obrigado a assumir o trono antes da hora, manchado por uma culpa que não era sua. Desde então, ele nunca mais tocou em ninguém, nem deixou que ninguém o tocasse. Ele acha que, ao permitir qualquer aproximação, vai perder de novo quem ama. As palavras de Alime ecoaram no peito de Naren como trovões. Lágrimas quentes escorreram sem que ela pudesse conter. Quis correr até Demir, abraçá-lo, dizer que não era culpado, mas só pôde agradecer com um olhar a coragem de Alime. Quando ficou sozinha, ajoelhou-se diante da janela e chorou por aquele menino roubado da infância, pelo homem que carregava um fardo impossível, por si mesma, prisioneira de um destino que não escolhera. Foi nessa noite, tomada por emoção, que Naren decidiu enfrentar Demir.
Não importava o medo, a distância, as regras. Caminhou pelos corredores escuros, guiada apenas pelo som de sua própria respiração. Parou diante dos aposentos do sultão, bateu na porta e entrou antes que ele permitisse. Demir estava de costas, olhando para um quadro antigo do irmão desaparecido. Ao ouvir os passos de Naren, virou-se, olhos arregalados de surpresa e medo. O que faz aqui? Ele tentou manter o tom autoritário, mas a voz saiu trêmula. Naren, em vez de responder, caminhou até ele. As mãos tremiam, o coração parecia fora de controle, mas continuou. Parou a um passo de distância, sentiu a energia de Demir como uma tempestade prestes a explodir. Eu sei do seu irmão, Demir. Sei da dor que carrega. Mas você não precisa mais suportar isso sozinho. Ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas, mas firmes. Não é sua culpa. Você não é responsável pela tragédia. Permita-se ser humano. Permita-se sentir. Demir recuou, encostando-se à parede, como se precisasse de apoio para não desabar. Os olhos dele brilharam de fúria, mas também de desespero. O silêncio era sufocante. Por alguns segundos, Naren achou que ele a expulsaria, mas, ao invés disso, Demir apenas murmurou, num fio de voz. Você não entende. Se eu deixar alguém se aproximar, se eu amar de novo, vou perder. O amor me destrói, Naren. Ele leva tudo embora. Naren sentiu um desejo reprimido tão forte que chegou a doer. Vontade de provar para Demir que o amor podia, sim, curar, podia reconstruir. Mas o medo dele era maior que tudo. Assim, Naren não tentou tocá-lo. Apenas ficou ali, olhando-o nos olhos, dizendo sem palavras que não iria desistir, que enfrentaria cada sombra, cada fantasma. A coragem de Naren foi um choque para o sultão. Ele virou de costas, lutando contra o próprio orgulho. Uma lágrima silenciosa caiu pelo rosto de Demir, mas ele não permitiu que ela visse. O coração dele era uma terra devastada por guerras, mas, pela primeira vez, havia ali um jardim brotando, frágil e secreto. Na manhã seguinte, Naren encontrou sobre a mesa um livro antigo com uma folha de amendoeira marcando uma página. Era um poema sobre coragem e perdão. Ela leu e chorou, sentindo-se mais próxima dele do que jamais estivera de qualquer homem. Era um convite silencioso à esperança. No palácio, as intrigas se intensificaram. Alguns nobres começaram a desconfiar da aproximação entre Naren e o sultão. As servas espalhavam rumores, temendo que uma forasteira destruísse o equilíbrio delicado do poder. Mas Naren não recuou. Ao contrário, sentiu a revolta crescer dentro de si. Não ia permitir que o medo, a inveja e a dor impedissem a felicidade de Demir, ou a sua. Ao final daquela semana, durante um jantar silencioso, Demir olhou para Naren com uma vulnerabilidade jamais vista. Os olhos dele diziam tudo, medo, esperança, e um pedido quase infantil por redenção. Quando ela sorriu de volta, percebeu que a muralha começava, finalmente, a rachar. Mas ambos sabiam, o pior ainda estava por vir. Havia segredos no palácio esperando para emergir, sombras que não aceitariam luz tão facilmente. A batalha estava só começando, e nenhum dos dois sairia ileso do que ainda estava por acontecer. A confiança era uma flor rara entre os muros do palácio de Demir, e no entanto, começava a germinar entre ele e Naren. O medo ainda habitava os olhos do sultão, mas já não era uma fortaleza inexpugnável, era mais como uma muralha cheia de rachaduras, por onde a esperança, insistente e silenciosa, tentava entrar. Depois da noite em que Naren ousou dizer tudo o que sabia, a distância entre os dois diminuiu, mesmo sem um único toque. Agora, cada olhar carregava palavras não ditas, e cada silêncio parecia um convite ao impossível.
Os dias seguiram, estranhamente leves, como se o vento trouxesse notícias de tempos melhores. Demir, pela primeira vez, aceitou a companhia de Naren para caminhar pelos jardins ao entardecer. O sol banhava tudo em tons dourados, e os criados, surpresos, observavam de longe, alguns rezando para que aquela magia não se quebrasse de repente. Naren, em silêncio, sentia o coração saltar no peito. Em cada gesto de Demir havia uma mistura de vulnerabilidade e força. Quando ele desviava o olhar, ela via, por um instante, o menino ferido tentando aprender a ser homem outra vez. A conversa era rarefeita, mas carregada de significado. Caminhavam entre as roseiras, e Demir, após alguns minutos, falou com voz baixa, quase tímida. Sempre odiei o cheiro de rosas. Lembrava a morte, o fim das festas, o silêncio depois do riso. Mas agora, ele hesitou, olhando de esguelha para Naren, agora não me incomoda tanto. Ela não respondeu de imediato. Apenas sorriu, o sorriso cheio de compaixão e desejo contido. Depois, se atreveu. Talvez porque agora a vida também esteja aqui. Demir parou, encarando-a de um jeito tão intenso que Naren teve que conter a vontade de tocá-lo. Era um olhar de admiração, medo, e algo mais, algo indefinível, que ela sentia crescer a cada dia. Por fim, desviou os olhos e continuou andando, mas aquela frase ficou entre eles, pairando no ar como perfume. À noite, Naren percebeu mudanças sutis em toda a rotina do palácio. O jantar foi servido em uma varanda iluminada por lamparinas. Pela primeira vez, Demir não comeu sozinho, mas convidou Naren a se sentar à mesa, mesmo que ficasse afastado. O clima era estranho, tenso e, ao mesmo tempo, carregado de expectativa. Os criados serviam a comida em silêncio, fingindo não observar a cena inédita. Naren sentiu o desejo crescer dentro de si, um desejo impossível de ser nomeado, de ser olhada, notada, desejada pelo homem que todos julgavam incapaz de amar. Depois do jantar, a noite caiu como um manto pesado sobre o deserto. Naren não conseguia dormir. Caminhou até a janela e viu Demir sozinho, na sacada do próprio quarto. A luz da lua o desenhava em traços suaves, e ele parecia ainda mais solitário sob aquele céu imenso. Ela sentiu uma vontade irresistível de se aproximar, de oferecer não só palavras, mas companhia. Desceu as escadas em silêncio, atravessou o corredor e, pela primeira vez, arriscou bater a porta do sultão no meio da noite. Quem é? A voz de Demir veio rouca, entre surpresa e receio. Sou eu, Naren. Preciso falar com você. Por um longo segundo, silêncio absoluto. Então, a porta se abriu, e lá estava ele, vulnerável, sem o peso das joias ou da coroa. Apenas um homem, perdido entre o orgulho e a saudade do que nunca teve. O que houve? Demir tentou manter o controle, mas a preocupação era verdadeira. Naren sentiu uma coragem nascendo dentro de si. Ela não queria mais fugir de nada, nem dele, nem de si mesma. Queria saber se posso ficar aqui um pouco. Esta noite, o silêncio me assusta. Demir hesitou, mas, finalmente, abriu espaço para ela entrar. Ficaram sentados a certa distância, frente a frente, separados apenas por uma pequena mesa onde uma lamparina tremia com o vento. Naren observou Demir, e ele, aos poucos, começou a falar. Sonhei com meu irmão esta noite. No sonho, eu tentava salvá-lo, mas nunca conseguia. Sempre acordo sentindo que tudo vai desmoronar se eu deixar alguém chegar perto demais. As palavras dele eram sinceras, cortantes. Naren percebeu que ali estava a raiz do trauma, o nó que impedia Demir de amar ou de ser amado. Sem se mover, apenas usando a voz, ela se aproximou mais. O medo nunca vai embora sozinho, Demir.
só perde força quando é dividido. Eu não quero ocupar o lugar de ninguém, só quero ajudar você a se perdoar. Por um instante, o sultão ficou imóvel. Então, de repente, abaixou a cabeça, levando as mãos ao rosto. Os ombros estremeceram. Era choro? Era raiva? Era tudo junto. Naren sentiu um desejo ardente de abraçá-lo, mas respeitou o espaço, entendendo que cada centímetro era uma batalha vencida. Passaram alguns minutos em silêncio até que Demir recuperou o controle. Quando levantou o rosto, havia lágrimas ali, mas também um brilho novo nos olhos. Nunca imaginei que um dia alguém teria coragem de esperar por mim. Ele sussurrou, a voz embargada. Eu espero, Demir. Espero porque acredito em você, mesmo que ainda não consiga. Aquelas palavras selaram uma promessa invisível entre eles. Naren ficou ali até quase amanhecer, em silêncio, só dividindo o mesmo ar, sem toque, sem pressa. Sabia que estava plantando raízes profundas naquela alma tão ferida, e que o amor precisava crescer aos poucos, como as plantas que desafiam a seca do deserto. Os dias seguintes foram ainda mais especiais. Demir passou a pedir a companhia de Naren para pequenas tarefas, ouvir música, conversar sobre poesias, relembrar memórias boas da infância. Os criados começaram a comentar, temerosos, sobre a transformação do sultão. Havia quem achasse que era perigoso, outros acreditavam ser um milagre. As intrigas aumentaram, mas Naren não dava ouvidos. Só tinha olhos para Demir, e sentia no fundo do peito que a muralha estava para ruir. Em um final de tarde, Demir se aproximou do jardim onde Naren estava regando as flores. O céu estava em tons de fogo, a luz era dourada, e ele, parado ao lado dela, deixou cair um elogio. Quando você está aqui, até as flores parecem querer viver mais. Ela sorriu, sentindo uma felicidade nova, plena. Não era só desejo, era admiração, era respeito, era uma vontade insana de construir algo novo naquele lugar marcado pela dor. Nesse momento, algo mudou entre eles. Demir não recuou quando Naren ficou a menos de um passo de distância. Por segundos eternos, apenas se olharam. O ar estava carregado de tudo o que nunca foi dito. Desejo reprimido, medo, esperança, amor nascendo onde só havia cinzas. Quando a noite chegou, Naren subiu para o quarto sentindo que finalmente tinha um lar. E, no silêncio, fez uma promessa a si mesma, jamais desistiria de Demir, nem que para isso tivesse que lutar contra todos os fantasmas do passado, contra a corte, contra o próprio medo de não ser suficiente. Sabia, com toda a alma, que um novo futuro já começava a brotar naquele deserto de dores. A transformação de Demir era lenta, quase imperceptível para quem não convivia com ele de perto, mas para Naren era como testemunhar o milagre da vida florescendo em pleno deserto. Havia ainda dias em que o sultão se recolhia, distante, consumido pelos próprios fantasmas, mas cada vez mais os momentos de luz se tornavam frequentes. Bastava um olhar mais demorado, um sorriso breve, ou até um gesto simples, como deixar a porta do gabinete aberta, permitindo que Naren entrasse e se sentasse em silêncio perto dele, costurando pequenas esperanças no tecido rasgado do passado. Naquela semana, Naren percebeu que Demir a buscava com os olhos sempre que entrava em algum cômodo, como se precisasse certificar-se de sua presença para encontrar um mínimo de paz. Os jantares, antes solitários, agora se repetiam a dois. Havia uma doçura silenciosa no modo como o sultão servia água para ela, separava sua sobremesa preferida, ou apenas ouvia, atento, quando Naren falava sobre a infância. Mesmo sem permitir um toque, a intimidade crescia, criando raízes invisíveis entre os dois. Certa tarde, enquanto Naren bordava um lenço na varanda, ouviu vozes agitadas na entrada do palácio. Logo percebeu que uma comitiva de nobres chegava sem aviso, trazendo rumores de guerra e exigindo ver o sultão.
Era uma ameaça velada. Os homens desconfiavam da crescente influência de Naren sobre Demir e temiam que o sultão estivesse vulnerável demais para governar. O medo do novo, do desconhecido, se espalhava como veneno entre as paredes douradas do palácio. Demir recebeu os nobres com a frieza de quem já fora traído antes. Naren, de longe, observava o rosto dele endurecer, os olhos brilhando de desconfiança. Durante o jantar oficial, os convidados tentaram testar os limites do sultão, provocando, falando do irmão desaparecido, insinuando que a corte precisava de um herdeiro. Alguns riam em voz alta, tentando embaraçar Demir, enquanto outros fitavam Naren como se ela fosse uma ameaça invisível. A cada frase venenosa, Naren sentia a tensão aumentar, como se tudo fosse desmoronar de uma vez. Mas Demir, ao invés de recuar, surpreendeu a todos. Ergueu a taça, fitou Naren e, sem desviar o olhar, declarou com voz firme: este palácio não é governado por medo ou por antigos fantasmas. Aqui, a esperança ainda tem lugar. E nenhum de vocês me fará abrir mão do que estou construindo. O silêncio caiu como uma tempestade. Pela primeira vez, os nobres recuaram, sentindo-se desarmados diante de uma força que não vinham de soldados ou ouro, mas do coração machucado de um homem decidido a não se entregar à escuridão. Após a saída dos convidados, Naren encontrou Demir sozinho na varanda. A lua iluminava o rosto dele, revelando cansaço, mas também uma paz discreta. Ela se aproximou, sentando-se a certa distância, respeitando o limite de sempre, mas desejando, com toda a alma, poder tocar aquele homem. Obrigada por me proteger. A voz de Naren era suave, cheia de ternura. Demir demorou a responder. Quando falou, parecia escolher cada palavra como se cada uma fosse preciosa demais para ser desperdiçada. Você não imagina o quanto sua presença me fortalece. Ele fitou o horizonte, lutando contra o próprio orgulho. Tenho medo, Naren. Medo de me perder em você, medo de permitir que o passado volte e roube o pouco que restou de mim. Ela sentiu o desejo crescer, indomável, mas respirou fundo, sabendo que ainda não era a hora. Preferiu abrir o coração sem exigir nada em troca. Também tenho medo, Demir. Mas prefiro enfrentar tudo isso com você, do que passar uma vida inteira me perguntando como teria sido se eu tivesse coragem de ficar. A resposta dele foi um silêncio denso, carregado de emoções reprimidas. Por um instante, Naren achou que ele se afastaria, como já fizera tantas vezes, mas, ao contrário, Demir permaneceu ali, imóvel, absorvendo cada palavra. O vento soprou entre eles, trazendo o cheiro das flores e a promessa de um futuro diferente. Nos dias seguintes, a atmosfera no palácio mudou de maneira perceptível. Alguns servos passaram a sorrir quando viam os dois juntos, enquanto outros, tomados por antigas lealdades, cochichavam sobre o poder que Naren estava ganhando. As servas mais jovens se aproximaram dela, buscando conselhos, querendo aprender a bordar ou simplesmente contar segredos de infância. Naren, com gentileza, conquistou o respeito de muitos, mas também o ódio de poucos. A corte, sentindo-se ameaçada, começou a tramar contra a jovem. Um dos ministros mais antigos armou uma emboscada, acusando Naren de tentar envenenar uma criada. Chamou os guardas, exigiu que Demir agisse de imediato. O clima ficou tenso, e Naren, diante da acusação, sentiu o sangue gelar. Por um momento, todos os olhos estavam sobre ela, esperando por um castigo exemplar. Demir, ao ouvir a denúncia, caminhou até Naren, seus olhos faiscando de indignação. Por um segundo, o palácio inteiro prendeu a respiração. O sultão ficou diante dela, lutando contra a raiva e o medo. Naren não precisa se defender, porque conheço seu coração. Se alguém tentar prejudicá-la, enfrentará minha fúria. A voz dele cortou o silêncio como uma espada.
A coragem de Demir foi uma vitória silenciosa, mas suficiente para afastar os inimigos por hora. O ministro recuou, envergonhado, e os criados entenderam que Naren agora era intocável. Ela, emocionada, conteve as lágrimas, sabendo que aquela defesa era, para Demir, uma entrega tão íntima quanto um beijo. À noite, no refúgio do quarto, Naren sentiu um cansaço doce. Observou pela janela a luz do quarto do sultão acesa. Imaginou Demir, sozinho, lutando com suas sombras, e desejou mais do que nunca estar ao lado dele, oferecer o toque, o calor, a ternura que guardava no peito. Mas sabia, cada passo era uma conquista. Não era o momento de invadir, mas de esperar o chamado. Por fim, já quase adormecendo, ouviu um leve bater à porta. O coração disparou. Abriu e viu Demir, sem coroa, sem defesas, apenas o homem, não o sultão. Ele não entrou, mas disse, com a voz carregada de emoção: "Preciso de você, Naren. Esta noite, mais do que nunca." Ela sorriu, sentindo o próprio corpo tremer, não de medo, mas de esperança. Não era o convite esperado, mas era o começo de um novo ciclo. Sabia que, dali em diante, tudo poderia mudar. A muralha estava prestes a ruir, e o desejo reprimido, finalmente, ganharia permissão para se transformar em amor. No silêncio da noite, Naren fechou os olhos e agradeceu por ter acreditado, por ter resistido à dor e à solidão. Sabia que, naquele instante, a alma de Demir já era, de certa forma, sua. O convite de Demir, ainda que contido e envolto em silêncio, reverberou por toda a alma de Naren. Durante um instante infinito, ela ficou parada à porta, sentindo o mundo girar mais devagar. O sultão diante dela não era mais apenas o governante temido, marcado por tragédias e medo, mas um homem quebrado, pedindo ajuda com o pouco orgulho que ainda lhe restava. Era o pedido mais sincero, mais corajoso, que alguém como ele poderia fazer. Naren respirou fundo e assentiu, um gesto suave, cheio de ternura, dizendo tudo sem palavras. Atravessou o corredor iluminado pela penumbra das lamparinas e entrou nos aposentos de Demir. Lá dentro, o quarto era um universo à parte, tapetes macios, almofadas bordadas, cortinas de linho tremulando na brisa do deserto. O sultão, sentado perto da janela, parecia menor, quase frágil diante da vastidão da noite. Os olhos, sempre duros, agora estavam úmidos, vulneráveis, abertos para a esperança e o medo ao mesmo tempo. Por alguns segundos, apenas se olharam. Naren percebeu que não havia mais defesas entre eles. Os muros haviam ruído, não com gestos grandiosos, mas com pequenas entregas, uma a uma, durante noites de vigília, silêncios partilhados, confissões sussurradas no escuro. E, naquele instante, o desejo reprimido de meses finalmente encontrou uma fresta por onde se transformar em ternura. Demir falou primeiro, a voz rouca, quase um pedido de desculpas. "Não sei se consigo. Tenho medo de te machucar, medo de que meu amor destrua tudo de novo." Naren se aproximou com a delicadeza de quem carrega o próprio destino entre as mãos. Sentou-se ao lado dele, sem pressa, respeitando a distância que ainda existia, mas que agora não era mais um abismo, e sim um caminho estreito, pronto para ser percorrido. Tocou levemente o braço dele com as pontas dos dedos, quase um sussurro, e sentiu o corpo de Demir estremecer sob seu toque. Não era rejeição. Era a surpresa de quem experimenta, pela primeira vez, um gesto de carinho sem medo. "Você não vai me destruir, Demir. O que destrói é o silêncio, o isolamento, o medo. O amor cura, mesmo quando dói. E eu estou aqui porque acredito em nós." O sultão fechou os olhos, como se absorvesse aquelas palavras, deixando que cada uma fosse bálsamo para as feridas antigas. O contato, mesmo que breve, abriu uma represa de emoções. Demir ergueu a mão,
tocou de volta a pele de Naren, e, juntos, ficaram ali, sentindo a força de um gesto que dizia tudo o que não coube em anos de sofrimento. Por longos minutos, não houve palavras. O mundo inteiro cabia na troca de olhares, no toque suave, no som da respiração dos dois. Naren sentiu o próprio coração disparar. Um desejo novo, mais sereno e profundo, crescia no peito. Não era só paixão, era o anseio de criar um abrigo onde Demir pudesse ser inteiro outra vez. Lentamente, ele se permitiu deitar a cabeça no ombro dela, como uma criança que finalmente encontra abrigo após uma longa tempestade. Os cabelos dele, negros e densos, roçaram a pele de Naren, fazendo-a fechar os olhos e agradecer, em silêncio, por ter esperado. Ali, no centro do universo, dois corações batiam no mesmo ritmo, costurando juntos a promessa de recomeço. A noite avançou, e, pouco a pouco, a rigidez de Demir deu lugar à entrega. Os dedos entrelaçaram-se, tímidos, inseguros, mas firmes. Naren cantou baixinho uma canção antiga, a mesma que ouvia da mãe nas noites de medo, e sentiu Demir relaxar contra si. O sultão chorou, sem vergonha, lágrimas quentes caindo sobre o colo de Naren. Era um choro antigo, de criança órfã, de homem solitário, de alguém que já não suportava carregar tudo sozinho. Em algum momento, Demir sussurrou, entre soluços: "Você não imagina o quanto eu quis ser salvo, Naren. Eu implorei a Deus, muitas vezes, para alguém me encontrar neste escuro. Você veio." Ela acariciou os cabelos dele, sentindo cada palavra como promessa, cada lágrima como redenção. Ficaram assim até o sono vir, e, pela primeira vez em anos, Demir dormiu profundamente, seguro nos braços de alguém. Naren ficou desperta ainda um tempo, observando o rosto dele suavizado pela paz, sentindo-se, finalmente, em casa. Ao amanhecer, Demir acordou antes do sol nascer. Abriu os olhos e, ao ver Naren ainda ali, segurando sua mão, algo se partiu e se reconstruiu dentro dele. O dia começou diferente, era como se todas as maldições tivessem perdido o sentido. O palácio parecia respirar aliviado, as paredes carregavam menos tristeza, e até o canto dos pássaros soava mais claro. A notícia da noite passada se espalhou rapidamente entre os criados. Alguns duvidavam, outros torciam para que fosse verdade. Para o povo, o rumor era de que o sultão havia renascido das próprias cinzas, trazido à vida pelo amor de uma mulher que ninguém esperava ser tão forte. As antigas intrigas perderam força, e até os ministros mais duros passaram a respeitar Naren, percebendo que ela não era apenas uma estrangeira ou uma prisioneira, mas a razão de uma transformação impossível. Ao lado de Demir, Naren enfrentou os últimos resquícios de oposição. Juntos, participaram do conselho, deram ordens aos criados, ouviram pedidos do povo. Naren, sempre discreta, aconselhava Demir a ser mais justo, mais compassivo, a perdoar inimigos antigos. O sultão, antes impiedoso, aprendeu a ouvir. O deserto florescia ao redor deles, não só nos jardins, mas no olhar de todos. O toque, antes proibido, tornou-se natural. O desejo que ardeu escondido durante tanto tempo agora era um fogo calmo, constante, feito de gestos cotidianos, beijos breves, mãos que se encontravam nos corredores, olhares que diziam "eu estou aqui, não vá." Demir não fugia mais. Naren não temia mais. Numa tarde, sentados juntos sob a sombra de uma amendoeira, Demir olhou Naren nos olhos e falou, sem nenhuma sombra de orgulho ou medo: "Você salvou minha vida, Naren. O que posso oferecer em troca?" Ela sorriu, o rosto iluminado pelo sol, e respondeu com serenidade: "Só prometa que, daqui pra frente, não vai fugir de mim. O resto, construiremos juntos." Demir segurou as mãos dela, sem hesitação, e, naquele gesto simples, selaram não apenas um novo início, mas uma promessa de futuro.
Ao cair da noite, uma celebração tomou conta do palácio. Não foi uma festa grandiosa, mas um encontro de almas aliviadas. Os servos riam, as crianças corriam pelos jardins, e Demir, pela primeira vez, dançou com Naren sob a luz das estrelas. O toque entre eles já não causava medo, mas alegria. O amor, que começara como esperança impossível, agora era semente e fruto. No silêncio da última noite, juntos, Naren e Demir olharam para o céu estrelado. Ela sabia que nada poderia apagar as dores antigas, mas também sabia que toda sombra havia sido vencida pela luz de um amor que não recuou, não fugiu, não desistiu. Naquela noite, enfim, o palácio foi um lar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.